E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan, eu sou o professor Cablan e nessa videoaula vamos corrigir aqui a avaliação diagnóstica de entrada ADE aí, caderno M0706, beleza? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo e se dar muito bem nesse ano, nos próximos anos aí, porque eu vou te acompanhar até a faculdade, mano. É nóis. Na malha quadriculada abaixo está representado em cinza o desenho de um cachorro. Uma redução desse desenho está representada em. Então, redução, a figura não pode se distorcer, tá, gente? Então, você olha aqui, ó, bate o olho e vai ver que a única figura que está certinho, manteve as dimensões, as proporções, né, iniciais, é a alternativa D. Neide ganhou uma caixa com 8 bombons, dos quais 6 são recheados com uva e 2 são recheados com cereja. Visualmente, não é possível diferenciar os recheios desses bombons. Ela escolheu um desses bombons aleatoriamente para comer. Qual é a razão que representa a chance de Neide escolher um dos bombons recheados com uva? Recheados com uvas nós temos 6 e o total de bombons são 8. Então nós temos 6 chances em 8. A razão é 6/8, alternativa C. Considere o número racional apresentado no quadro abaixo. 6 centésimos. Qual é a escrita por extenso desse número? Então, como você lê, você escreve. 6 centésimos está na alternativa B. Bruno e José estavam jogando cartas quando decidiram fazer um experimento. As cartas que eles brincavam tinham 3 desenhos diferentes e, ao todo, eram 15 cartas, sendo 5 de cada desenho. Nesse experimento, Bruno escolheu aleatoriamente 2 cartas e pediu para que José adivinhasse os desenhos contidos nas cartas escolhidas, independentemente da ordem. Ou seja, se é independentemente da ordem, se ele falar bola e estrela e, na verdade, for estrela e bola, ele vai acertar porque a ordem não importa, tá? Se não importa, se eu falar bola e estrela e bola, é a mesma coisa, então não vou contar 2 vezes esse resultado. Portanto, as combinações possíveis são bola, bola, estrela, estrela, coração, coração, ou bola, estrela, bola, coração, tá? Estrela, coração. Essas são as opções possíveis. Nós temos aqui na letra C, ó, bola, bola, estrela, estrela, coração, coração, bola com estrela, bola com coração. Então falta estrela com coração, porque estrela com bola já tem aqui, não vamos contar 2 vezes, portanto, a alternativa C, porque independe da ordem, tá? Se dependesse da ordem, nós teríamos que contar aqui, ó, estrela, coração, coração, estrela como 2 coisas diferentes, mas nesse caso aqui não. Alternativa C. Durante uma aula de geometria, Pedro montou uma figura geométrica utilizando 4 esquadros iguais. Observe na malha quadriculada abaixo a figura colorida de cinza que Pedro montou. Qual foi a figura que Pedro montou nessa aula? Então, veja, nós temos aqui, ó, são 4 lados com a mesma medida, tá? Mas não temos nenhum ângulo reto e, por ter 4 lados, não pode ser triângulo. Isso daqui é o losango, alternativa A. Neide ganhou uma caixa com 8 bombons, dos quais 6 são recheados com uva e 2 são recheados com cereja. Visualmente, não é possível diferenciar os recheios desses bombons. Ela escolheu um desses bombons aleatoriamente para comer. Qual é a razão que representa a chance de Neide escolher um dos bombons recheados com uva? Recheados com uvas nós temos 6 e o total de bombons são 8. Então nós temos 6 chances em 8. A razão é 6/8, alternativa C. Paulo construiu um polígono utilizando régua e compasso. Observe abaixo as etapas feitas por Paulo para construir esse polígono, que está destacado de cinza na figura 4. Passo 1. Traçar um segmento OP. Passo 2. Traçar uma circunferência com centro em O usando o compasso. Passo 3. Traçar uma circunferência com centro em P e marcar o ponto de encontro entre as 2 circunferências. Passo 4. Traçar os lados do polígono OQP e destacá-lo de cinza. Qual é o nome do polígono OQP construído por Paulo? Ora, o polígono construído por Paulo, ele tem 3 lados. E as figuras que estão aqui que possuem 3 lados é o triângulo, alternativa D.
Observe no quadro abaixo o preço de um vestido que Paula comprou, R$ 80. A quantos reais corresponde 50% desse vestido? Ora, 50% você sabe que é metade, né? Mas vamos explorar um pouco mais isso daí, ó. 50 em fração fica 50%, né? 50% em fração é 50 centésimos. Isso aqui é a mesma coisa que 1/2, ou seja, simplificando, né, em cima em o numerador e o denominador, aqui o que a gente fez aqui, ó, dividimos por 50, né, em cima e embaixo. Isso é simplificar a fração. E aí nós obtemos aqui o valor 1/2. Portanto, 50% de alguma coisa equivale a pegar essa alguma coisa e dividir por 2, ou seja, 50% de 80 é R$ 40, alternativa B. Amanda estava brincando com duas moedas idênticas e resolveu fazer um experimento. Nesse experimento, Amanda lançou essas moedas ao mesmo tempo sobre uma mesa e anotou quais foram as faces das moedas que ficaram para cima, não se importando com a ordem. Observe, na figura abaixo, os dois lados de uma das moedas utilizadas por Amanda nesse experimento. Tá aqui, lado 1, lado 2. Quais são os possíveis resultados desse experimento que a Amanda poderá anotar? Então veja, são duas moedas, tá, idênticas. Então podemos obter aqui duas caras, duas coroas, uma cara e uma coroa e uma cara. Portanto, são 4 resultados possíveis e nós encontramos na alternativa D. Cara, coroa, cara, coroa, cara. Observe o polígono desenhado em cinza na malha quadriculada abaixo. Uma ampliação desse polígono está representado em... Então, nós queremos uma ampliação, ou seja, o desenho aumentou, né, de tamanho. Mas ele tem que aumentar proporcionalmente, tá? Não pode ter distorção na figura. A única aqui que está sem distorção é a letra A. Observe os triângulos representados na malha quadriculada abaixo. Quais desses triângulos são isósceles? Isósceles possui pelo menos dois lados congruentes, dois lados com a mesma medida. Então vejamos, o triângulo 1, nós temos aqui, ó, esse ladinho medindo 2 unidades e esse ladinho também medindo 2 unidades. Então esse daqui é o nosso isósceles. Observe que nós temos mais um isósceles aqui, ó, que é esse, o 4, ó. Tem dois lados com a mesma medida. Então 1 e 4, alternativa B. Olha aí, mais uma aqui, ó. Tiago, ao fazer a coleta seletiva do lixo do condomínio onde mora, separou todo o alumínio e o papelão encontrado e vai vender esses materiais para alguma cooperativa de reciclagem. Para isso, ele fez uma pesquisa de preços em 4 cooperativas de sua cidade. Os valores pagos pelo quilograma desses materiais nas cooperativas que Tiago pesquisou estão apresentados no gráfico abaixo. Aqui os valores pagos pelo quilograma de materiais recicláveis. Aqui as cooperativas, ó, 1, 2, 3, 4 cooperativas e aqui os preços. Certo? A legenda, ó, alumínio é o clarinho e papelão é o escurinho. Na cooperativa 1, nós temos aqui, ó, 3,80 e 10 centavos. Vamos ver aqui a pergunta. Qual tabela apresenta a mesma relação de dados apresentados nesse gráfico? Então, ó, 3,80 e 10 centavos na cooperativa 1. Olha só, aqui está 3,20 e 10 centavos, não é essa. 3,20 e 40 não é essa. 3,80 e 10 centavos. Opa, essa bateu, vamos marcar aqui por enquanto. Essas duas aqui, ó, tá igual. Aliás, aqui não. Opa, essa não. Alumínio, 10 centavos. Alumínio mais barato que o papelão. Bom, como só essa tabela tem a informação da primeira linha correta, não precisa nem verificar as outras, alternativa C. É isso aí. Observe as figuras apresentadas na malha quadriculada abaixo. Qual dessas figuras tem o único par de lados paralelos? Ora, nós temos aqui 2 pares de lados paralelos na figura 1, nenhum par de lados paralelos na figura 2, 2 pares de lados paralelos na figura 3 e apenas um par de lados paralelos, ó, na figura 4. Tá aqui, é um trapézio. Figura 4, letra D. Observe o polígono JKLMNZ, representado em cinza no plano cartesiano abaixo. Qual é o par de vértices desse polígono que tem a mesma
mesma ordenada, ou seja, o mesmo valor para y. Ordenada são os valores do y. Abscissa são os valores do x. Então, quais desses vértices aqui possui a mesma ordenada, ou seja, o mesmo y? Então, eu vou olhar aqui na horizontal, qual deles está na mesma altura. E aí você vai perceber que o K e o N está aqui com a ordenada 3. Aproveitando esse exercício, vamos localizar esses pontos aí, as coordenadas deles. Vamos começar aqui pelo M. Aliás, vamos começar pelo J. Então, você vai ver lá, primeiro no eixo X, quanto que é o X do ponto J, quanto que é o Y. Então, o ponto J tem coordenadas 6 para X, 6 para Y. Sempre nessa ordem. Depois o K. O ponto K vai ter, aqui 1 para X, 3 para Y. 1, 3, sempre nessa ordem, tá? O L. O L é 1, 2. 1, 2, separados por vírgula. O M. O M tem coordenadas 2, 1. 2, 1. E por último não, tem o N, que é 5, 3. 5, 3. E temos o Z, que é o último, né? O Z com coordenadas 4, 4. 4, 4, separados por vírgula. E aí você observa, né, o valor do Y, qual que tem o valor do Y igual? Aqui, é esse e esse. Ou seja, K e N ou NK, tanto faz, né? Alternativa K e N, letra B. Observe o número apresentado no quadro abaixo, 39 milésimos. Uma decomposição desse número é? Então, vamos decompor esse número aqui, Nós temos, vamos colocar esse número aqui inteiro aqui, 0,039. Isso aqui é a mesma coisa que nós temos 0 unidades, 0 décimos, nós temos 3 centésimos e nós temos aqui 9 milésimos. Alternativa, então, letra 3 centésimos e 9 milésimos, alternativa A. Observe o sólido geométrico abaixo. Olha aqui um sólido, isso aqui é um prisma de base pentagonal, tá? Bom, ele possui aqui, 2 pentágonos, que são as bases, e 1, 2, 3, 4, 5 faces laterais. Então, vamos encontrar a figura. A figura A, nós temos 2 pentágonos, 1, 2, 3, 4, 5 faces laterais, que são retângulos, alternativa A. O Circo Alegria ficou 28 meses na cidade de Belo Vale. O circo ficou nessa cidade por... Ora, o tempo aí está em meses. E as respostas nós temos meses e anos. Primeiro vamos calcular quantos anos cabe em 28 meses. Olha só, sabendo que um ano possui aí 12 meses, correto? Portanto, nós temos 28 meses. Vamos dividir por 12 para saber quantos anos tem. Então, 12. Você sabe que na tabuada do 12, né, nós temos aqui 2 vezes 12, que vai dar 24. Se a gente fizer 3 vezes, vai dar 36, vai passar, não pode. Então, é 2 vezes apenas. 2 vezes 2, 12, 24. Calculou o resto, sobrou aqui 4. 4 não dá para dividir. Então, fica assim mesmo. Vamos interpretar agora o resultado. Nós temos aqui no resultado da divisão, né? No quociente, nós temos em anos. Então, são 2 anos. E restaram aí 4 meses. Portanto, 2 anos e 4 meses, alternativa C. Uma sala de aula tem 7 filas de carteiras e em cada uma dessas filas há 5 carteiras. Quantas carteiras existem nessa sala? Bom, se nós temos 7 filas, em cada fila nós temos 5 carteiras, o total de carteiras nessa sala é 7 vezes 5, que dá 35. Alternativa B.
Em um determinado dia do inverno, Natália registrou em alguns horários as temperaturas em graus Celsius da cidade onde mora. Em seguida, ela montou um gráfico de barras com esses dados igual ao que está representado abaixo. De acordo com esse gráfico, às 12 horas desse dia, qual foi a temperatura em graus Celsius registrada por Natália? Você vai lá no horário 12 e verificar a altura da coluna que está aqui no 10. Portanto, ela registrou a temperatura de 10 graus. Alternativa A. Observe as figuras abaixo. Qual dessas figuras representa um quadrilátero? Lembrando que quadrilátero possui 4 lados. Quadrilátero, 4 lados. Essa figura aqui possui 3 lados, é um triângulo. Essa figura aqui possui 5 lados, é um pentágono. Essa figura aqui possui 1, 2, 3, 4, 5 lados, é um polígono côncavo. Polígono côncavo, tá? Esse daqui, 1, 2, 3, 4 lados, é a figura 3. Letra C. Marta está juntando dinheiro para comprar uma cama que custa R$800 e já tem 50% desse valor. Marta ainda precisa de quantos reais para comprar essa cama? Ora, 50% é a mesma coisa que 50 dividido por 100. Isso aqui, aplicando aqui a simplificação, né? Podemos dividir em cima e embaixo por 50. E aí vamos obter a fração irredutível, que vai ser 1/2. Portanto, pegamos essa 1/2 aí, multiplicamos pela quantia. Meio vezes 800 é igual a 400. Pois bem, falta R$400 para ela comprar a cama. Claro que você já sabia, né, que 50% é metade. Observe no quadro abaixo uma operação em que o símbolo, esse triângulozinho preto, representa um número desconhecido. Qual é o número que o triângulozinho preto representa nessa operação? Então veja que você tem aqui 3 multiplicando por alguma coisa e está dando como resultado o número 12. Portanto, se você armar a conta, não é? A multiplicação, qual é a operação inversa da multiplicação? Não é a divisão? Então, se você tem aqui 3 vezes alguma coisa, está resultando em 12, então se eu pegar essa alguma coisa e pegar o 12 e dividir por 3, o resultado é essa coisa. Não entendeu nada? Espera que eu vou te mostrar. Vamos transformar em uma divisão. 12 dividido por 3 vai ser igual a essa coisa. E não sobra nada. Porque, essa coisa vezes 3 é igual a 12. Então, 12 dividido por 3 é igual a essa coisa. Portanto, nós temos, pela tabuada, né, que 12 dividido por 3 é igual a 4. Portanto, esse triângulozinho aí é igual a 4. Alternativa D. Roberto comprou uma barra de doce de leite. No dia em que ele comprou, sua esposa Helenice comeu 4/10 dessa barra, enquanto Roberto comeu 1/5. Qual é a fração que representa a parte da barra de doce de leite que Helenice comeu a mais do que Roberto nesse dia? Então veja, nós temos aqui que comparar 4/10 com 1/5. Como que a gente vai comparar essas duas frações que têm denominadores diferentes? Vamos utilizar aqui o princípio das frações equivalentes. Se nós multiplicarmos em cima e embaixo por 2, nós vamos obter aqui 10 no denominador e 2 no numerador. Então, 2/10 equivale a 1/5. Essa é uma fração equivalente, tá? A gente multiplicou por 2 em cima e por 2 embaixo. Agora dá para a gente comparar as duas porque elas têm o mesmo denominador. Portanto, a Helenice comeu duas partes a mais, 2/10 a mais do que o marido dela, né? Então, é 4/10, a diferença agora, 4/10 menos
2 décimos. Ou seja, vai sobrar 2 décimos, que é a diferença entre o que ela comeu a mais. 2 décimos, alternativa A. Pedro tinha 18 bolas de gude e dividiu igualmente entre ele e seus 2 irmãos. Com quantas dessas bolas de gude Pedro ficou? Então ele tinha 18, dividiu entre ele e 2 irmãos, ou seja, são 3 partes. Além disso, com quantas bolas ele ficou? Quem ficou? Pedro, tá? Então Pedro ficou com uma dessas partes aí. Então nós temos que dividir 18 entre os 3, que são o Pedro e os 2 irmãos. Ou seja, na tabuada do 3, quanto que vai dar 18? 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes 7. Vejamos aqui. Nós temos 3 vezes 1, que é 3, 3 vezes 2, que é 6, 3 vezes 3, que é 9, 3 vezes 4, que é 12, 3 vezes 5, que é 15, 3 vezes 6, que é 18, 3 vezes 7 é 21, passou. Então, nós vamos escolher aqui, 6 vezes, dá certinho, né? 3 vezes 6, 18, não sobra nada, acabou a conta. Então, 6 bolinhas de gude para o Pedro. Um centro de pesquisas coletou as temperaturas de uma determinada cidade, sempre às 12 horas, durante os 15 primeiros dias de um mês. Ao coletar essas informações, esse centro de pesquisas consolidou os resultados no gráfico apresentado abaixo. Nós temos o título do gráfico, temperaturas coletadas, aqui no eixo vertical as temperaturas e aqui os dias. De acordo com esse gráfico, qual foi a maior temperatura registrada às 12 horas nessa cidade durante esse período? Então, vamos ver, o pontinho que está mais alto é aqui, está mais alto. Ele está acima de 20 graus, tá vendo? E cada tracinho aqui é 1 grau, 21, 22, 23, 24, 25. Aqui estamos no 21, 22 graus, que foi no sexto dia. Sexto dia, 22 graus, alternativa C. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.